Seja pela emoção de descobrir, seja pelo cheirinho a peixe, ainda não sabemos quanto do sal do mar não são lágrimas de Portugal. Lá maltinha, eu sou o Martim, o aluno daquela faculdade com um acrónimo difícil de pronunciar, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de História A. Hoje vamos falar do Renascimento, do início da Era dos Descobrimentos e do porquê dos portugueses serem conhecidos como os melhores do mundo a desenrascar e de haver a noção base de que em qualquer parte do mundo há sempre pelo menos um português a reclamar com a arbitragem, especialmente quando joga a seleção. Tudo isto começou logo no início da época moderna. Ainda hoje há algum debate acerca de quando começou. Uns dizem que foi em 1440, quando o Gutenberg inventou a imprensa de caracteres amovíveis e começou a vender bíblias. Outros dizem que foi quando Marcílio Ficino, que era dono de um excelente nome, traduziu a obra Diálogos, de Platão. Mas como a malta costuma prestar mais atenção ao caos e à guerra, a data tradicional do início da modernidade é o ano de 1453, quando os otomanos arrumaram de vez com o Império Romano, ainda que os alemães reclamem à força toda que eram continuação com o Sacro Império Romano Germânico, só que não eram nem sacro, nem império, nem romano, blá blá blá. E conquistaram Constantinopla aos bizantinos e lhe deram o nome de Istambul. Graças ao empurrão otomano, os bizantinos fugiram para o oeste, muitos deles para a Itália, onde se fixaram principalmente na capital da República Fiorentina, Florença, que, tal como os seus governantes, os Medici, era protetor das letras e das artes. Sempre muito ligados à antiguidade, devido à Igreja Ortodoxa, os agora refugiados do Império levaram para o seu novo lar italiano os textos, ideais e valores da antiguidade, especialmente textos de filósofos gregos e romanos. A tradução destes textos para a língua corrente do povo, em conjunto com a criação da imprensa com caracteres móveis, que permitia a reprodução rápida e barata de toda a escrita, fizeram despertar uma paixão desenfreada pelo conhecimento antigo e trouxe-o para junto de todos e não só às mãos de quem governava. Se bem que eles foram quem mais se interessou em ganhar riqueza de espírito, visto que a económica já a tinham. Isto criou, nas elites europeias, a sede de acumular conhecimento e ter tudo debaixo da sua alça, tanto como artistas, filósofos e visionários, deixando-se medir um país não só pelo que tinha, mas também pelo que sabia e criava. A esta prática de patrocinar e proteger toda a produção cultural deu-se o nome de mecenato, sendo os mais conhecidos o Duque Federico de Montefeltro, imortalizado na obra O Cortesão, e era zarolho, tal como o nosso Camões, e dizia que a sua maior riqueza era a sua biblioteca. Lorenzo de Medici, que era o mais famoso de todos e foi um dos responsáveis pela fama do Da Vinci, e a dada altura foi excomungado a seguir ao pior domingo de Páscoa da sua vida, e os papas Júlio II e Leão X, que aproveitaram a febre pela arte para encherem Roma das mais belas criações de arte sacra. Também o rei Francisco de França, que fundou uma data de cidades universitárias e convenceu a malta a entrar na vida académica. É esta era da humanidade, marcada pela inspiração clássica que teve início a Itália, no século XV, o artista Giorgio Vasari apelidou de o Renascimento, para simbolizar o fim da Idade das Trevas do conhecimento e o regresso do espírito pensador da humanidade. A cultura renascentista em muito chocava com os valores religiosos característicos da era medieval. Apesar de continuarem todos católicos, na maioria, pelo menos, o resto fingia que era, para não destoar, os europeus passaram a valorizar a natureza e o homem, tirando destaque a Deus e à doutrina da Igreja, ao colocar o homem no centro do universo. A esta corrente de pensamento e mudança de valores chamamos de antropocentrismo, que veio influenciar em muito o modo de vida de toda a gente. Para muito de desgosto do Vaticano, quer dizer, eles chegaram a excomungar uma cidade inteira. A produção artística viu inovações sem precedentes em todas as suas expressões às mãos de artistas que ainda hoje são famosos e cujas obras conseguimos ver em todas as grandes capitais europeias. Juro, então se forem à Itália, quase que nem se podem encostar a uma parede, que é quase tudo património da humanidade da Unesco. E também a vida académica, com a criação de diversas universidades por toda a Europa, o que ajudou a avançar em muito a produção de conhecimento. Contudo, não foi só graças a este antropocentrismo que a Igreja foi posta em causa durante a Era Moderna. Graças às fomes, guerras e à peste negra, a malta começou a ficar preocupada com o pós-vida, e achavam que tudo o que estava a acontecer era castigo de Deus e procuraram salvar as suas almas da tormenta. A Igreja Católica, em vez de ser um farol de harmonia e união, só fazia figuras tristes umas a seguir às outras. Entre 1378 e 1417 chegou a haver dois papas, um em Roma e outro em França, só mesmo porque dois cardeais teimavam que eles é que eram o verdadeiro papa eleito
e por causa deste cisma do Ocidente, a malta não sabia para que lado se havia de virar. Depois, durante o Renascimento, os sumos pontífices também não eram fonte de grande virtude. O Inocêncio VIII pavoneava os seus filhos pelo Vaticano. O Alexandre VI era suspeito de ter subornado o colégio de cardeais que o elegeu, tinha várias amantes conhecidas e tinha 2 filhos que usava como armas políticas. A filha era usada como moeda de troca por favores e o filho era general do exército papal. Há até quem diga que eles andavam enrolados um com o outro. O Papa Júlio II tentou conquistar a Itália pela força armada e o Leão X gastou rios e rios de dinheiro em grandes construções em Roma e no Vaticano. Chegou até a tirar pedras do Coliseu para usar na construção da Basílica de São Pedro. Tudo isto levou a uma grande descrença na Igreja por parte do povo, que se virou para o fanatismo religioso, superstição e feitiçaria. Havia malta que andava pela rua a chicotear as próprias costas para tentar apaziguar a raiva de Deus. Mas também havia malta que achava que era só através do desapego ao material que poderiam estar mais perto de Deus. Basicamente eram os hippies da altura. A bolha de descontentamento rebentou com a questão das indulgências. Uma indulgência era, essencialmente, um perdão pelos pecados em troca de penitências, tipo jejuns ou peregrinações. Caso a saúde do pecador não o permitisse, era possível pagar à Igreja para ter a indulgência. O Papa Leão X, sim, again, ele foi um bocadinho bastante infame. Como precisava de dinheiro para as obras dele, começou a dizer à malta, especialmente aos dominicanos no norte da Alemanha, para publicitarem a venda das indulgências. Isto teria corrido de acordo com o plano do Papa, não fosse um monge da Ordem de Santo Agostinho, chamado Martinho Lutero, ter protestado. Inspirado pela Epístola de Paulo aos Coríntios, escreveu 95 teses contra as indulgências, onde acusava o Papa e a Igreja de serem autosservientes e corrompidos pela ganância, e pregou esses 95 papelinhos na porta da Catedral de Wittenberg, para que toda a gente pudesse ler, no dia 31 de outubro de 1517. O Papa redigiu uma bula, a dezembro de 1519, a dizer que se ele não se arrependesse e pedisse desculpa publicamente à Santa Sé, que o ia expulsar da Igreja. O OG protestante não foi de modos e queimou essa bula, o que fez com que fosse excomungado pelo Papa e banido do Sacro Império por Carlos V a 1520. Depois, só para mostrar outra vez que era ultra-chad, Martinho Lutero disse que se lixe e fundou uma nova igreja. Nela, ele defendia a pregação da missa na língua do povo, distribuía bíblias em outros idiomas que não latim e reconheceu só o batismo e a Eucaristia como sacramentos, para além de instaurar o sacerdócio universal. Dizia que a partir do momento em que alguém era batizado já podia espalhar a palavra de Deus. Depois, para reforçar o alcance e influência da sua nova igreja, aboliu o celibato e as ordens religiosas e concedeu liderança da igreja aos chefes de Estado dos vários países. Ao OG protestante, juntaram-se mais 2 líderes de novas igrejas. João Calvino, na Suíça, defendia a teoria da predestinação, ou seja, que já nascemos com a salvação ou tormenta decididos por nós, e Henrique VIII, na Inglaterra, que por não conseguir ter um filho rapaz com a sua mulher, se quis divorciar dela, só que ela era prima do Papa e o Papa anulou o casamento deles, o que fez com que Henrique se risse na cara do Papa para depois fundar a Igreja Anglicana, que foi basicamente igual à católica, mas o líder era o rei e a missa e as bíblias estavam em inglês. Foi só mesmo para se poder casar e divorciar as vezes que quisesse, o que causou uma série de dores de cabeça ao povo inglês por causa dos seus filhos. A tanto protesto de protestantes, a Igreja respondeu de 2 formas. Com uma contra-reforma, de combate doutrinário, ideológico e repressivo contra o protestantismo, caracterizada pelo Índex de Livros Proibidos, e pelo Tribunal de Santo Ofício, ou a Inquisição, que perseguia hereges, os torturava e matava. E também por uma reforma espiritual que tentou corresponder às necessidades e expectativas dos crentes, caracterizada pelo Concílio de Trento, que se realizou em 1545 e veio impor novas regras tanto aos fiéis como ao clero, e pelo surgimento da Companhia de Jesus, que teve uma grande influência na restauração da hegemonia católica e a tentou espalhar por todo o mundo. Nesta era moderna, não foi só a fé que se reinventou. Na escrita, destacaram-se 2 grandes epopeias, ambas com uma união incrível de humanismo, que era o antropocentrismo na arte, e religiosidade. A Divina Comédia, do fiorentino Dante Alighieri, que relatava a viagem do autor pelo inferno, purgatório e céu em busca da sua amada Beatrice, e também os Lusíadas, do nosso português Luís Vaz de Camões, a grande homenagem ao heroísmo do povo português nos descobrimentos, que relata as peripécias e desventuras da viagem de Vasco da Gama rumo à Índia por mar.
Na pintura, não foi só a renovação dos temas representados, como os deuses do Olimpo, que era o classicismo, e retratos de paisagens idílicas, naturalismo, e grandes personalidades, em contraste com a permanente religiosidade medieval, mas também a forma como os artistas compunham as suas obras mudou. Adotaram a técnica da perspectiva e introduziram a noção de profundidade e proporção nos retratos. Passaram a utilizar a pintura com tintas a óleo e também adotaram a tendência para o realismo, não escondendo quaisquer imperfeições daquilo que viam. Aqui se destacaram nomes como Sandro Botticelli, que pintou a primeira visualização do inferno após ler a Divina Comédia, Michelangelo, que pintou o famoso teto da Capela Sistina, e Leonardo da Vinci, famoso pela Mona Lisa, Madonna dos Rochedos e pelo Homem Vitrúvio. A escultura também recuperou muito da antiguidade no que toca a temáticas e características. Dos gregos captaram a representação de figuras nuas, o trabalho em mármore e figuras mitológicas, como Perseu a decapitar a Medusa em Florença. Dos romanos captaram o realismo e a representação de todos os detalhes, contrariando a busca do ideal físico de perfeição presente na Grécia Antiga. Contudo, em termos de técnicas, os escultores renascentistas foram também inovadores. Começaram a fazer figuras esculpidas em bronze, que era um material mais versátil e resistente do que a pedra, bastava fazer um molde e recheá-lo de bronze derretido, quebraram o padrão medieval de formas e expressões rígidas e deram lugar à espontaneidade e ondulação de linhas. Na escultura, destacaram-se artistas como Andrea del Verrocchio, que trouxe de volta a moda da estátua equestre, Donatello, que esculpiu o primeiro nu desde a queda do Império Romano do Ocidente, e, mais uma vez, Michelangelo, cuja obra David é das mais emblemáticas da história da arte. A arquitetura abandonou os ideais góticos de arcos quebrados, linhas verticais e baixos relevos rígidos, preferindo a busca pela perfeita simetria, as abóbadas de berço e arestas, cúpulas e linhas e ângulos retos numa perfeita horizontalidade, e houve também um claro regresso das colunas da antiguidade em detrimento de paredes com arcos ogivais, e também de frontões nas entradas principais dos edifícios que relembravam os edifícios nobres e templos da Grécia Antiga. Houve também inovação nas técnicas de construção, com uma matematização do espaço arquitetónico. Todas as medidas vinham de múltiplos de uma unidade padrão fixa e universal, concedendo assim a proporcionalidade às construções, que também em muito aplicaram as técnicas de perspectiva e ilusão óptica da pintura ao aplicar o conceito de pirâmide visual. Nesta área de produção artística destacaram-se Brunelleschi, inventor da perspectiva linear, Giotto, para além de uma marca de canetas de feltro e lápis de cor, é o nome de quem ajudou a edificar Florença, e também Leonardo da Vinci, que construiu o porto de Cesena com base nos canais de Veneza. O impacto da arte renascentista no mundo europeu é evidente ainda hoje, quanto mais não seja pelo nome das tartarugas ninja serem em homenagem a artistas renascentistas, Donatello, Leonardo, Miguel Ângelo e Rafael. Em Portugal, o Renascimento chegou mais tarde e também com menor expressão, quando comparados com o resto da Europa. Estávamos demasiado ocupados a explorar o mundo para fazer arte, mas não deixámos de criar peças extraordinárias, muito graças ao nosso próprio mecenas, El Rei Dom Manuel I, que quis que Lisboa tivesse o esplendor digno de uma capital de império cosmopolitano. Ao invés de ir buscar a inspiração à antiguidade, para se desprenderem do gótico, os arquitetos portugueses preferiram inicialmente desenvolver o gótico e dotá-lo de simbolismo remanescente das suas conquistas, como a esfera armilar, que simbolizava o domínio português do mundo, e incorporar elementos de natureza marítima, como algas, conchas e cordas de navio. A este estilo que glorificava o Império de Portugal, deu-se o nome de Manuelino, e podemos ver ainda hoje a sua presença em monumentos como o Mosteiro dos Jerónimos, o Convento de Cristo em Tomar, a Torre de Belém e a Capela de São Miguel na Universidade de Coimbra. Apesar da força renovada do gótico graças ao Manuelino, em Portugal a inspiração clássica também demonstrou o seu peso pela mão de rei Dom João III, que graças ao aumento das despesas da coroa, achou melhor abandonar a exuberância do Manuelino em favor da simplicidade elegante do Renascimento, como demonstrado na construção da Igreja de Nossa Senhora da Graça, da Casa dos Bicos e do Palácio da Bacalhoa. Na arquitetura houve a fusão da suntuosidade gótica com o monumentalismo do humanismo. Na pintura, graças ao contacto próximo dos artistas portugueses com visitantes de todo o mundo, é mais notória a influência técnica e estética renascentista, mas sempre com uma forte presença dos ideais católicos portugueses. E já que falámos nos portugueses durante a Era Moderna, não podemos deixar de falar no quanto Portugal contribuiu ao mundo. Como éramos mais despachados que o resto, e também porque estávamos nos confins da Europa, que, para ver o que se tinha de passar, tínhamos de atravessar Espanha, e nós na altura não estávamos a dar muito bem com os nossos hermanos,
vimos uma boa oportunidade de expandir o território, controlar a entrada ocidental do Mediterrâneo e propagar a fé cristã, visto que o rei na altura era líder de uma ordem religiosa, e em 1415 conquistámos Ceuta durante o reinado de Dom João I. O filho do meio do rei, o infante Dom Henrique, fez parte da força que conquistou Ceuta e reconheceu logo o potencial de Ceuta como um entreposto comercial entre a Rota do Saara e o ponto de partida para uma maior expansão ao longo da costa africana, em esperanças de encontrar os limites do domínio muçulmano, encontrar o reino cristão lendário do Preste João e descobrir se era possível chegar ao coração do comércio de especiarias, a Índia, por via marítima, começando assim a Era dos Descobrimentos, sendo o infante Dom Henrique o seu grande impulsionador. Viajar pela costa oeste da África não era fácil. Os ventos do deserto e a corrente marítima norte-atlântica dificultavam a proximidade à terra firme durante a viagem de regresso, empurrando os navios portugueses para o oeste, de tal forma que em 1419, ano em que se registrou o primeiro uso de uma bússola pelos portugueses, e em 1427, os portugueses chegaram à Madeira e aos Açores, respectivamente. Com a fixação de entrepostos marítimos nestes arquipélagos, os navegantes portugueses passaram a ter um porto seguro para repousarem nas viagens de regresso, fazendo aquilo que apelidaram de a Volta da Guiné e Mina. Para ajudar a combater a força do vento, os portugueses desenvolveram uma nova técnica de navegação, na qual faziam zigue-zague ao sabor do vento, a navegação à bolina, e em 1440 implementaram um navio ideal para este estilo de navegação, graças à sua icónica vela triangular, chamada latina, que era a caravela, não confundir com aquela alforreca roxa que plagiou as nossas velas e trouxe má fama ao nome do navio. Mas ainda assim, era difícil navegar só com a bússola e estimativas de distâncias percorridas. Por isso, os portugueses decidiram utilizar as técnicas que os nómadas berberes usavam no deserto e aplicar à navegação. E a partir de 1475 passaram a recorrer à navegação astronómica, que consistia na observação da altura dos astros no céu para calcular a latitude e a localização dos navios nas cartas marítimas, nos mapas da altura, e por onde se podiam e deviam orientar para chegar ao destino. Para isto, utilizavam astrolábios, quadrantes e inventaram a balestilha. À medida que os portugueses iam descobrindo mais territórios para sul do oeste africano, as viagens iam ficando cada vez mais longas e era preciso navios maiores, mais robustos e com mais espaço de porão. Em resposta a isto, os engenheiros navais portugueses criaram, já na última década do século XV, a nau, que conjugava a vela latina à vela quadrangular. Podia ter uma envergadura de entre 20 a 70 metros de quilha e estava armada com uns quantos canhões navais. Estes navios, em conjunto com os galeões espanhóis, passaram a dominar os mares e, em conjunto com as outras invasões marítimas, permitiram aos portugueses chegar a terras longínquas e desconhecidas, encontraram povos novos e novas culturas e basicamente dar novos mundos ao mundo, construindo um império que se estendia desde a América do Sul até ao Japão, transformando Portugal na primeira potência global naval a partir de 1512 com a chegada portuguesa às Molucas, consolidando o domínio militar e económico português e consagrando Portugal como o primeiro império à escala global. Entre os feitos notáveis dos navegantes portugueses é de destacar a dobragem do Cabo Jador, em 1434, por Gilianos, a dobragem do Cabo das Tormentas, que é agora o Cabo da Boa Esperança, em 1488, por Bartolomeu Dias, chegada à Índia em 1498 por Vasco da Gama, descoberta do Brasil em 1500 por Pedro Álvares Cabral e chegada ao Japão por Fernão Mendes Pinto em 1541. Todas as viagens portuguesas vieram trazer também muito conhecimento na área da biologia, ao relatarem e retratarem encontros em primeira pessoa com novas espécies de animais e plantas, alargando assim os horizontes do conhecimento científico mundial e utilizando uma corrente de pensamento intitulada de experiencialismo, segundo a qual confirmavam ou rejeitavam sabedoria da antiguidade até chegarem a confirmar, pela enésima vez, que a Terra não era plana, checkmate, flat earthers, e defendiam que a experiência nos faz viver sem enganos dos abusos e das fábulas, como disse uma vez Duarte Pacheco Pereira já há uma data de anos. Basicamente, os portugueses demonstraram que, para sabermos realmente uma coisa, temos de experienciar, em vez de ficar a mandar bitites só porque um grego ou um romano na antiguidade pensava que o mundo funcionava de uma certa forma. Portugal foi o primeiro império naval, mas não foi o único, pois os nossos vizinhos espanhóis, e mais tarde os ingleses, franceses e holandeses, decidiram que a expansão naval também parecia divertida. Começaram a estabelecer as suas colónias e domínios fora da Europa. Todo este contacto com novos povos e novas culturas, aliadas com o crescente domínio do mar, plantaram firmemente a Europa como o centro do mundo,
tanto economicamente como militar e culturalmente, despoltando uma onda de difusão de novos valores por todas as nações do continente. A esta propagação de conhecimento que começou com a expansão marítima chamamos de globalização. Mas como já bem sabemos, nem tudo é bonito e maravilhoso. Cegos por um sentimento de superioridade intelectual e cultural, os impérios europeus exerceram o seu domínio sobre os nativos das suas novas colónias de forma muito coercivas, passando a participar no comércio de mão de obra escrava existente no continente africano e mais tarde chegaram mesmo a dominar esse comércio esclavagista para servir os seus interesses económicos, principalmente graças ao tráfico negreiro atlântico e a implementação de rota de navegação triangular na qual saíam das metrópoles em direção à África, onde iam carregar os seus grandes navios negreiros de africanos, amontoando-os em condições subhumanas e sem preocupação pela sua saúde e higiene, muitos chegavam até a morrer em viagem, e os levavam para trabalhar forçadamente nas plantações de cana-de-açúcar e minas de ouro nas colónias europeias nas Américas, para depois regressar às metrópoles com os porões carregados de fortunas. E por hoje é tudo. Gostaste do vídeo? Não te esqueças de subscrever ao canal, caso ainda não tenhas feito, e dar uma olhada pelo nosso Patreon. Até já!